Oi, gente, eu sou a professora Lívia e a aula de hoje vai trazer alguns conceitos importantes sobre química orgânica. Uma parte da química tão importante que estuda os compostos que têm carbono. Então, a gente vai falar a respeito de hibridização, classificação da cadeia, classificação do carbono, mas isso após a vinheta. Gente, antes de começarmos a aula de hoje, quem ainda não se inscreveu, vai se inscrever no canal e vai deixar o seu like, ok? Pra gente ter mais conteúdos para vocês, para auxiliar vocês, que o Enem está chegando. Pessoal, quando a gente fala em química orgânica, é o estudo dos compostos que têm carbono. E ela sofreu uma evolução. Primeiro, eles acreditavam que os compostos orgânicos vinham apenas de organismos vivos. Quando a gente teve o início da química orgânica foi quando, a partir do cianato de amônio, foi produzido a ureia. E aí, a partir disso, começou um estudo sobre o carbono e os seus derivados. Quando a gente fala do carbono, que é representado pela letra C, ele é um ametal, está localizado lá na família 4A da tabela periódica. E aí, pela regra do octeto, sabemos que se está na família 4, o elemento tem 4 elétrons na última camada. Se ele tem 4 elétrons, ele precisa de mais 4 para completar sua camada de valência, ficando assim com 8 elétrons. Então, o carbono, a gente tem essa ideia de que ele precisa compartilhar 4 elétrons e predomina assim a ligação conhecida como covalente. O carbono, ele tem número atômico 6. E aí, quando a gente relembra essa questão da distribuição eletrônica, lembra? A respeito de que no S cabem 2 elétrons, né? Ali na primeira camada só tem a camada K que cabe 2 elétrons. Isso aqui representa a segunda camada, o S completo. Já distribuímos 4. Com mais 2 aqui, totaliza o número atômico 6. Isso aqui, ó, é a camada de valência, última camada. Então, ele tem um total de 4 elétrons. Quando a gente vai representar no orbital, que a gente também já falou a respeito dos números quânticos, da teoria de orbital, a gente tem aqui a representação do S, da camada de valência, seguindo a representação de Lewis, onde a gente sabe que a ligação acontece na camada de valência. E eu vou colocar um elétron para cima, outro para baixo, representando esse S aqui. No S cabe 2 elétrons aqui nessa caixinha. Cada caixinha cabem 2 elétrons, aquela história toda. E pela exclusão de Rand, um para cima, outro para cima. Só depois que a gente ocupa todos os orbitais é que a gente volta a ocupar o primeiro. Tá. E aí, existe por essa teoria, que é a teoria do orbital molecular, que só acontecem ligações químicas nos orbitais semi-preenchidos. Então, vamos pensar. O carbono aqui, ele só tem 2 orbitais semi-preenchidos. E por essa teoria de orbital, o carbono só poderia fazer 2 ligações. E a gente sabe que não é assim. O carbono faz 4 ligações, oscilando em 4 ligações sigma, que é simples, ou uma dupla ligação. E como isso foi possível? Isso é possível devido à questão conhecida como hibridização. Hibridização é mistura de orbital molecular. Essas misturas de orbitais acontecem porque os elétrons se movimentam. Então, você vai pensar aqui, ó, esse elétron, ele vai vir para cá, ele vai receber energia, tudo, e ele vai vir para cá. E a partir desse momento, agora eu tenho 4 orbitais semi-preenchidos. Surgindo, então, 4 ligações do tipo simples, que a gente chama de sigma também, tá? Essa representação aqui é de sigma, a ligação simples chamamos de sigma. E quando acontecer do carbono, fizer 4 ligações simples, sigma, você vai dizer que a hibridização dele foi sp3. Então, quando tem um exercício que está falando sobre hibridização do carbono, ele quer saber se é sp3, sp2 ou sp. E o que tem a ver essa hibridização? Com as misturas de orbitais, que tem a ver com a distribuição eletrônica, com a camada de valência e com a questão de que só acontece ligações nos orbitais semi-preenchidos. Então, hibridização é uma questão em que há uma mistura de orbitais para aumentar o número de ligações. Não acontece só com carbono, não. Mas como a gente está falando de química orgânica e o elemento principal é o carbono, a gente vai falar dessa hibridização dele. Tá, então sp3, o carbono faz as 4 ligações do tipo simples. Outra questão importante a respeito do sp3 é que quando ele tem essa hibridização, a geometria desse carbono é tetraédrica.
Outro detalhe importante é que quando ele tem geometria tetraédrica, significa que ele é um composto não planar. Compostos não planares é porque essas 4 ligações não estão no mesmo plano. Estou dando essa dica porque às vezes ele fala a respeito de que marque a alternativa que apresenta um composto não planar, e quando ele quer um composto não planar, é aquele composto que só tem ligações do tipo simples, sigma e carbonos sp3. Ok? E o sp2? sp2 vai ter uma mistura de orbital P com outro P vazio, e com isso vai surgir a dupla ligação que chamamos de pi. Então, quando o carbono fizer uma dupla ligação, logicamente outras 2 simples para totalizar 4, sempre o carbono com 4 ligações. Essa dupla ligação a gente chama que uma é sigma e a outra é pi. Sempre vai existir uma sigma, porque o início de tudo foi uma mistura de orbital S com P. Então, aqui nas duplas ligações, a gente fala sigma e pi. E quando ele fizer uma dupla, não importa se é com outro carbono, se é com outro elemento, você vai dizer que a hibridização é sp2. O que é sp agora? Também vai ser uma mistura de orbital P com outro P, certo? Partindo do S lá do início aqui, né, que começou todas as hibridizações. E é quando o carbono fizer 2 duplas juntinhas, assim, consecutivas, ou quando o carbono fizer uma tripla ligação e a outra simples. Aí vamos falar aqui, ó, quando ele for sp2, a geometria dele vai ser conhecida como triangular ou trigonal. Quando ele tiver hibridização sp, a geometria vai ser linear. E quando for trigonal ou linear, significa que eles são planares. Olha só, quando a gente fala dessa questão da hibridização, é extremamente importante que o exercício vai te dar um composto e vai destacar alguns carbonos e vai perguntar a respeito da hibridização deles, assim como os tipos de ligação, ok? Outro detalhe importante é que dentro da química orgânica, a gente vai estudar alguns compostos que podem apresentar outros elementos sem ser o carbono. A gente chama esses elementos de organogênios e falamos que são o tal dos chomps. Esses chomps é a presença do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, do nitrogênio, do fósforo e do enxofre. É muito importante ter esses elementos, né? Que aí vai formar alguns tipos de função. Lembrando que quando só tem carbono e hidrogênio, igual essa primeira estrutura aqui, a gente chama de hidrocarbonetos, que são moléculas apolares, tem tipo de interação de polo induzido, justamente por conta dessa questão de ter só carbono e hidrogênio. Um exemplo muito comum de hidrocarbonetos é o petróleo. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, gás de cozinha, gasolina, óleo diesel, querosene, tudo encaixa na questão dos hidrocarbonetos. E aí tem as funções oxigenadas, que eu já falei aqui no nosso canal a respeito das funções oxigenadas, depois assistem, por favor. E existem outras funções. Mas é importante saber que o carbono se classifica. E o carbono se classifica em primário, secundário, terciário e quaternário. Parece uma classificação bobinha, mas quando a gente for estudar reações químicas, a gente vai ter que algumas reações acontecem no carbono primário, outras no secundário e assim vai indo. Outra questão importante é referente de como é essa classificação. Não depende do número das ligações, porque se fosse assim, todo carbono seria quaternário, já que todo carbono faz 4 ligações. Mas vai depender da ligação de carbono com o outro carbono. Então acompanha aqui. Tá vendo esse carbono vermelho aqui? Ele ligou só a um outro carbono, que foi nesse azul. Então, por esse motivo, você vai chamar de primário. Mesmo ele fazendo 4 ligações, as outras ligações são com hidrogênio. Então, você está analisando a quantidade de vezes que o carbono se ligou a outro átomo de carbono. E não vai analisar assim também não. Ah, ele fez dupla ligação. Ah, então ele é secundário. Não tem nada a ver com isso, ok? Agora, esse azulzinho aqui, ó, ele ligou nesse carbono e nesse outro carbono. Então, ele vai ser do tipo secundário. Esse verde ligou no azul, no vermelho, no preto. Então, ele é terciário. Esse aqui, ele é quaternário. Ele ligou a 4 outros átomos de carbono. E os das extremidades vai ser tudo classificado como primário. Isso é classificação do carbono, ok? E classificação da cadeia? As cadeias carbônicas, elas podem ser abertas ou fechadas. Nesses casos que estão aqui no quadro, são todas cadeias abertas, né, que chamamos de acíclica também, que são definidas assim porque não houve encontro entre os átomos de carbono. E aí outra classificação é se ela é normal ou ramificada. Aí fica uma dica.
Essa questão para a cadeia ser normal, a classificação dos carbonos vão ser apenas primários e secundários. Quando aparecer nessa cadeia um terciário ou um quaternário, você vai classificar essa cadeia como ramificada. Então, nesse caso nosso, primeiro aqui desse hidrocarboneto, além da cadeia ser aberta, ela seria ramificada. Lembrando que tem nomes especiais para as ramificações, que são metil, etil, propil, que são conhecidos também como grupos substituintes, ok? E aí a gente, além de aberta, ramificada, ela seria saturada. O que seria essa questão saturada? É quando entre os carbonos só tem ligação do tipo sigma e simples. E além dessa classificação, ela seria homogênea, porque só tem carbonos e hidrogênios entre as ligações ali dos carbonos. Igual esse caso aqui, ó. Nesse outro caso, a gente já tem uma função que é um álcool, né? Tem a hidroxila ali, mas a cadeia continua sendo aberta. Aqui nesse caso, insaturada. Tá vendo que tem essa dupla ligação? Então a gente ia classificar ela como insaturada. E ela seria homogênea, mesmo tendo esse oxigênio, porque não está entre carbonos. Aí, então, além dela ser aberta, ela seria insaturada, homogênea e normal. Porque se a gente for classificar todos esses carbonos que tiveram aqui, a gente vai classificar eles como primários e secundários. Essa outra cadeia, aberta, saturada, heterogênea, porque tem esse oxigênio entre carbonos e normal. O que seria uma cadeia fechada? Quando há encontros dos carbonos. Aí a gente ia classificar essa cadeia aqui, né? Como o nome dele seria ciclo butano, né? Porque ciclo é de cadeia fechada, a gente coloca esse prefixo na nomenclatura. É cadeia fechada, ela seria saturada, porque só tem ligação simples. É homogênea e normal. Ok? Pessoal, esses são alguns conceitos de química orgânica que é extremamente importante a gente conhecer. Aí, além desses conceitos, é importante a gente saber identificar a função. Por esse motivo, assista o vídeo sobre função oxigenada, porque aí, a partir disso você vai aprender a identificar as funções orgânicas. Lembrando que esse conteúdo de química orgânica cai bastante no Enem. E para você não ter nenhum estresse, nenhum contratempo, assista o vídeo aí, ok? Um beijo, até a próxima aula.